Olá, eu sou o professor Kelsley. Vamos ver nesse vídeo e nos próximos sobre a neuroeducação. Neuroeducação é quando nós juntamos os conhecimentos da neurociência em prol da educação, tá? Então é neurociência mais educação. Neurociência é a área que estuda o sistema nervoso central, né, no qual o cérebro está inserido. Então, o objetivo aqui do vídeo é mostrar como esses conhecimentos nos ajudam na prática, lá mesmo, lá na sala de aula, seja para planejar a atividade ou para passar alguma coisa, algum conteúdo, para explicação ou para argumentação, ou mesmo no relacionamento com os alunos. Então, vamos nos próximos vídeos, falar sobre isso. Tá? Esse vídeo é focado e voltado para professores, né, da educação básica, principalmente aqueles que atuam na pré-escola e no ensino fundamental 1, e que são leigos ou têm pouco conhecimento em relação ao tema. Tá? Então, eu não vou focar muito em termos técnicos, em termos bem específicos da área, mas sim dar principalmente dicas de como isso pode nos ajudar lá no nosso dia a dia, tá? Então, nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de atenção. Quem aqui nunca usou essa expressão, né? Fulano, presta atenção! Fulano, olha para cá! Olha em mim, presta atenção! Então, e esse prestar atenção é apenas um dos tipos de atenção que existem. Existem 5. Né? Então, vamos tentar falar rapidamente sobre cada um deles, dando algumas dicas. Então, existem 5 tipos de atenção: concentrada, seletiva, sustentada, alternada e dividida. A atenção concentrada, é também conhecida como atenção focal, é essa que nós falamos mesmo. Fulano, presta atenção, olha para cá, presta atenção aqui em mim. Então, essa é a atenção concentrada, tá? É quando o aluno foca no estímulo único, né? Esse estímulo aqui é o que provém dos órgãos do sentido, tá? Audição, visão, paladar, tato e olfato, mas o que nós usamos mais em sala de aula são a audição e a visão. Então, essa atenção que nós falamos para eles prestarem na gente é a atenção concentrada, tá? Outra atenção seletiva, né? É quando o aluno escolhe de maneira proposital um estímulo para focar a atenção e abandona os outros estímulos. Ou seja, é quando ele, dentre vários estímulos que ele está tendo naquele momento, ele escolhe um para focar a sua atenção, tá? Esse tipo de atenção requer um esforço cerebral muito grande, né? Então, só abrindo parênteses aqui, o nosso cérebro, ele consome aproximadamente 60% da nossa energia corporal, tá? Então, muitas vezes nós chegamos no final do dia extremamente cansados, sem ter feito nenhum esforço físico. Então, é por causa disso. Então, 60% da energia do nosso corpo é consumida pelo cérebro. 2 dicas aqui podemos dar nesse tipo de atenção. Uma é restringir o número de estímulos para que seja mais fácil do aluno conseguir se concentrar numa única coisa, tá? Então, quanto menos estímulos ele tiver, mais fácil vai ser para ele selecionar um para poder escolher. Geralmente, na sala de aula tem vários, né? Tem estímulos fora da sala, com barulho, de intervalo, alguma outra coisa. Tem próprios estímulos de sala de aula, quando o aluno, a gente está explicando alguma coisa e o amiguinho chama ele para conversar, então tem vários estímulos. Então, quanto menos estímulos tiver, menos esforço o cérebro vai ter, mais fácil vai ser para ele se concentrar numa única coisa. Tá? Outra dica que podemos dar aqui é fazer o que a professora está fazendo nessa imagem. Apontar, mostrar,
com precisão o que você quer que o aluno olhe. Apontar é muito importante, porque daí requer menos esforço do cérebro, porque o aluno vai olhar para o que você está apontando e esquecer o resto, né? Então, apontar é sempre importante, seja em lousa, seja mostrando um vídeo ou quando você está passando um áudio. Terceira atenção é a atenção sustentada, né? Essa requer um esforço cerebral enorme, cansa muito mais rápido o cérebro e o tempo de atenção sustentada de alunos, né? Principalmente de crianças, é muito curto. Tá? Então, essa atenção consiste em manter o foco por um grande período de tempo sem perder a qualidade. Esse é o ponto aqui importante, sem perder a qualidade, tá? Então, uma dica que nós podemos dar aqui é tentar, né, usar esse tipo de atenção sustentada basicamente no início do período, né? No início do período, o cérebro do aluno está mais descansado, entre aspas, então ele vai conseguir ter um pouco mais dessa atenção sustentada. Mesmo assim, o tempo limite é muito curto, né? Envolve alguns minutos, no máximo 10. Então, explicação de conteúdo, explicação de aula, prova, alguma coisa que o aluno precisa focar atenção por um longo período de tempo, né? É muito importante que faça no início do período, porque depois, né, muitas vezes a gente mesmo fala, depois do intervalo o aluno já não rende mais, já não consegue concentrar muito, então é por isso. Então, início de período para usar essa atenção sustentada para explicação de conteúdo ou outras coisas. Bem, quarto tipo de atenção é a atenção alternada, né? O aluno, o próprio nome diz, ele vai alternando de um estímulo para outro, tá? Então, ele consegue focar 100% da sua atenção num único estímulo, né, de maneira voluntária, e quando ele muda de estímulo para focar no outro, demora 2 segundos para ele tirar a atenção de uma coisa e concentrar 100% no outro estímulo, tá? Então, por exemplo, você está explicando alguma coisa na lousa e um amigo chama ele para conversar. Ele para de prestar atenção em você e foca voluntariamente, né, de maneira consciente para conversar com o amigo. Na hora que ele para de conversar com o amigo e volta a olhar na lousa, esse tempo demora de 2 segundos. Então, esses 2 segundos, ele não pegou nada do que você explicou, tá? Então, uma dica que nós podemos dar nessa atenção alternada ao perceber que o aluno se dispersou para algum outro estímulo, fale novamente a última frase da sua explicação ou da sua orientação, para que dê tempo dele focar novamente 100% da atenção. Porque esses 2 segundos, né, que demorou para ele tirar a atenção de um estímulo e voltar a prestar atenção em você, se você falar a última frase, se repetir a última frase, é esse tempo de 2 segundos para ele voltar a pegar o ritmo, o raciocínio que você estava tendo. Tá? Então, perceber que o aluno dispersou, fale a última frase novamente, né, da sua explicação, para ele poder dar tempo de voltar a atenção 100% no que você está falando. Tá? E a última atenção é a atenção dividida. Ou seja, quando nós conseguimos fazer, nós dividimos a nossa atenção em 2 ou mais ações. Né? Então, nós conseguimos sim fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, desde que apenas uma delas seja feita de maneira voluntária, né? Então, para ajudar a entender isso daí, tem aí a imagem da autoescola. Quando nós estávamos aprendendo lá a dirigir, nós estávamos lá aprendendo a pisar na embreagem, controlar a embreagem, mudar de marcha. Então, isso daí pra gente, quando nós estávamos aprendendo, era uma coisa voluntária. Então, a gente tinha que prestar atenção nisso, né? Quando o instrutor
começava alguma conversa, né, puxava um assunto, geralmente a gente falava, não fale comigo agora, não fale comigo agora. Por quê? Porque a gente não estava conseguindo dividir a atenção. Esse ato da direção para a gente naquele momento era voluntário, e daí tinha que fazer uma outra atenção voluntária, que era conversar com o instrutor. Daí, duas coisas voluntárias nós não conseguimos. Daí, quando são duas coisas voluntárias, nós usamos a atenção que nós vimos anteriormente, que é a atenção alternada. Agora, a atenção dividida, fazer duas coisas ao mesmo tempo, somente uma delas pode ser voluntária. E depois que nós aprendemos a direção, né, controlar a embreagem, a trocar de marcha, isso daí fica para a gente, nós conseguimos fazer isso de maneira involuntária. Daí sim, nós conseguimos dirigir, né, e conversar ao mesmo tempo, porque daí essa direção é involuntária e o ato de conversar é voluntário. Daí fazemos duas coisas, só que uma delas é voluntária, tá? E daí quando nós vamos para a parte de estacionar, né, que daí já também, mesmo a gente já aprendendo a dirigir, é uma coisa que nós precisamos fazer voluntariamente. Geralmente, na hora que a gente vai começar a estacionar, a gente faz o quê? Abaixa o volume do rádio, para de conversar. Por quê? Porque daí essa ato de estacionar a gente está usando, a gente está fazendo de maneira voluntária. Daí a gente tem que focar só nele, né? Então não dá para dividir duas coisas voluntárias, apenas uma. Então, beleza. O que isso vai nos ajudar lá na prática, na sala de aula? Mesmo que o aluno não esteja olhando para você, mas a outra coisa que ele esteja fazendo seja uma ação involuntária, ele está conseguindo sim entender o que você está falando ou explicando. Tá? Então é aquele aluno que a gente acha que ele não está prestando atenção, né? Mas quando a gente pergunta alguma coisa para ele, ele responde perfeitamente, explica certinho o que a gente acabou de falar. Por quê? Porque a outra coisa que ele, né, estava fazendo, ele estava fazendo de maneira involuntária. Então a atenção dele, mesmo não olhando para você, a parte voluntária estava em você, né? Então agora agora se aquela outra ação, né, que ele está fazendo de maneira voluntária, daí não, daí ele vai focar só naquilo, esquecer tudo o que você está falando, não prestar mais atenção em você, daí ele vai ficar alternando, né? É depois que ele vai voltar a atenção para você. Então, a dica ele está fazendo uma outra coisa? Tudo bem. Essa outra coisa, será que ele está fazendo voluntário ou involuntário? Se você perceber que essa outra coisa ele está fazendo de maneira voluntária, daí fala para ele parar, porque daí ele não está prestando atenção em você. Mas se ele está fazendo uma outra coisa e essa outra coisa ele está fazendo de maneira automática, já é automático isso para ele, de maneira involuntária, daí sim, mesmo não olhando para você, mesmo não prestando atenção em você, ele está sim entendendo tudo o que você está falando, tá? Então é muito do feeling de conhecer o aluno mesmo. Então esses foram 5 tipos de atenção, né? Com algumas, o mais importante, coisas práticas aí que a gente vai usar no dia a dia, detalhes, informações bem importantes que a gente possa usar aí da neurociência na nossa sala de aula. Então, obrigado pela paciência, por disponibilizar o tempo para assistir o vídeo, tá? Compartilhe com os professores, porque para atenção é ajudar mesmo, né? Então, muito obrigado e até a próxima.